Nessa Masterclass, você vai dar os primeiros passos para organizar a sua vida financeira com a professora doutora Maria Belintani, que é especialista em educação financeira e consumo consciente. Veja bem, essa Masterclass foi a Masterclass de lançamento do e-book Organização Financeira, o dinheiro traz felicidade. Nesse book a gente vai aprender então como organizar a nossa vida financeira para que o dinheiro traga felicidade. E nós não estamos falando daquele monte de dinheiro, não é de milhões, é o dinheiro que cada um de nós tem. E você vai ver, essa é só uma parte da Masterclass de lançamento, mas mesmo assim você vai ver que você não estará aqui limitada a preencher tabela de Excel, tabela de custos e de ganhos. É muito além disso que você vai ver, é muito além disso, é muito mais do que isso que você precisa para organizar realmente a sua vida financeira. Aqui você vai entender o que faz, o que provoca esse descontrole para então poder começar a organizar. Eu vou deixar você então com a professora Maria Belintani, mas se você está chegando agora e você não me conhece, então eu vou me apresentar também. Meu nome é Leila Adriana Ostoy, eu sou professora, sou empreendedora, sou a criadora da Escola Digital Sem Mistérios e todas as quartas-feiras eu organizo uma masterclass com um especialista para o Clube Digital Sem Mistérios. Se você quer conhecer isso tudo, então eu vou deixar o link aqui para você, ou você visita simplesmente digitalsemmistérios.com. Você vai poder entrar em clube, por exemplo, e você vai encontrar todas as vantagens do clube. Se você quer aprender a organizar a sua vida financeira e adquirir então o e-book com a masterclass completa, você vai encontrar aqui o link também. Se você precisa disso, se você precisa desse conteúdo, então tenha certeza, esse conteúdo é de alta qualidade. Então agora, aproveite. Organização financeira. Eu optei por esse nome porque eu acho que ele é mais viável para que as pessoas possam entender que processo é esse de organização financeira. E essa organização financeira me incomodava muito o fato de ficar só na questão do dinheiro. Aí eu fui pesquisando bastante, já é uma pesquisa, é um estudo que eu tenho feito de vários autores, o que tem sido descoberto aí, e por coincidência, na minha tese, já há 10 anos atrás, eu tinha descoberto o Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e a partir dele, das referências dele, eu fui descobrindo outros profissionais, pesquisadores tão bons quanto ele, que também foram laureados com o Prêmio Nobel de Economia. 3 deles eram psicólogos e não economistas, justamente porque eles estavam abordando o comportamento econômico a partir das emoções. Estudei também um pouco o Antônio Damasio, que é um neurologista português, que fala muito sobre as emoções, aliás, esse é o estudo principal dele, para que quando eu fosse falar de emoção e quando eu fosse organizar as atividades, né, todo o procedimento para lidar com a criança, né, o meu foco sempre foi a criança, o adolescente, eu não estivesse partindo do senso comum, né? E essa era uma preocupação muito grande, achei a nossa conversa anterior bem oportuna nesse sentido, para que eu possa me posicionar de uma maneira muito, com muita segurança, né? Por quê?
além de me posicionar com segurança e conversar com as pessoas a esse respeito, existe um outro detalhe, que a emoção por si só é algo menosprezado de uma forma geral para as pessoas. É como se os sentimentos eles não tivessem importância, que sentimento bom é só aquele que é positivo, e eu precisava me segurar, teoricamente, porque senão eu não conseguiria avançar. Então, a organização financeira, eu gosto de falar com criança, né? Eu gosto de produzir para criança, mas chegou um ponto que não dava mais para falar com a criança, produzir para a criança, sem tocar o adulto. E é sobre isso que eu vou estar falando aqui um pouquinho. Então, eu sou a Maria Belintani, sou professora, doutora. Eu gosto, né? Eu trouxe essa mensagem que eu gosto de ser professora e plantar sementes. E essas sementes eu busco no conhecimento científico, eu busco na sabedoria e experiência de outras pessoas. Por isso que eu gosto tanto do clube que a gente participa. Aquilo que vocês fazem faz diferença na minha vida, aquilo que vocês falam são coisas muito importantes porque eu sempre vou relacionando a minha área específica, né? E, e, e eu estou me colocando aqui a partir daquilo que eu sou, das minhas experiências pessoais, profissionais e enquanto ser humano, né? E esse ser mãe, ser filha e uma série de outras identidades diferentes que a gente assume, né? Tudo isso que eu falo para vocês, eu já tenho acho que 11, 12 publicações, eu nem lembro agora exatamente quanto. Vocês podem encontrar nos livros que eu escrevo, nas histórias infantis, vocês podem encontrar no meu site. No YouTube tem várias lives gravadas que estão disponíveis gratuitamente para que as pessoas que querem ouvir um pouco mais, que querem interagir com o conteúdo, possam fazer, né? E é um prazer poder estar aqui com todos vocês. Eu pensei nesse espaço porque a questão da organização financeira, esse livro é exatamente a evolução, ele ainda está inacabado, né? Porque por que ele está inacabado? Ele começou a ser como planilhas que orientam as pessoas. Mas eu não estava satisfeita com aquelas planilhas, né? Com aquelas orientações técnicas. Aí eu comecei a trazer esse ir e vir da relação do gasto com o dinheiro, do gasto com a emoção, das histórias familiares, das experiências de vida. E a aula de hoje, quando começou aquela fala a respeito de doutor, né, de querer colocar um título na frente como doutor, para ter efetivamente, mesmo sem sendo um status, é algo que está relacionado ao dinheiro. O doutor está, sim, relacionado a um status financeiro, porque todo mundo acha que médico ganha bem, advogado ganha bem. Sim, pode ser que não. A questão não é essa. Mas o que provoca alguém que não é a colocar esse doutor é a questão do empoderamento. E você percebe que o poder do dinheiro também está aí.
E o livro, ele procura exatamente trazer essas reflexões e esse ir e vir a respeito das suas ações, de quem você é, como que você se posiciona dentro de um contexto de amigos, de dar uma saidinha, de ir no bar, de rachar ou não, dividir ou não uma conta, de se sentir impulsionado a comprar algo que não é aquilo que você quer, mas parece que está todo mundo comprando e você vai fazer. E esse ir e vir, ele vem em vários momentos. Inclusive, né, vou falar para deixar mais claro, para mim mesma, né? Quando a gente dá aula, eu acho que a gente dá aula para si mesmo. Como eu trabalho com educação financeira e educação para o consumo, o que acontece? Às vezes, eu tenho medo de gastar, de verdade. Esse é um problema, eu tenho medo de gastar. E a nossa conversa, né? Quem não estava participando antes de começar a gravação, eu comecei falando exatamente isso, que eu estou acumulada de trabalho, sobrecarregada e sem tempo. Tempo é dinheiro. Até que eu pus a mão na cabeça. Para quê? Para pensar e colocar na balança que nem sempre deixar de gastar significa algo positivo para você. E a escolha que eu fiz foi justamente a de contratar uma pessoa para fazer determinado serviço para mim, porque se ela fizesse isso do jeito que eu queria, me aliviaria em tempo e eu poderia fazer outras coisas que são mais importantes. Até aí, perfeito. Eu estou dando o exemplo porque ao longo do livro a gente vai e volta muitas vezes para que você que está ouvindo faça essa reflexão em relação a si próprio. Eu demorei um ano e meio aproximadamente para tomar essa decisão. Nossa, mas muito tempo. Você ficou sofrendo todo esse tempo? Sim, porque foi o meu tempo. Né? Cada um tem um tempo de uma decisão séria em relação à sua vida e em relação ao dinheiro. Nesse tempo, o que foi que eu fiz? Eu me municiei, eu fui atrás de informações. Evidentemente, essa decisão ela foi tomada em função de um preparo que eu tive para tomar a decisão mais adequada. Eu fiz vários cursos, nem sei quantos cursos da Digital Sem Mistério eu fiz, os gratuitos, os pagos, até que eu entrei no grupo, como a Leila acabou de falar, né? Eu assisti outros cursos gratuitos, tudo gratuito. O que eu fiz? Eu fui entendendo como são as questões relacionadas à mídia social, ao empreendedorismo digital, procurando, ninguém veio até a mim e explicou assim, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu fui aprendendo com todos esses professores, porque a partir daí eu pudesse tomar a minha decisão. Mas como é uma decisão significativa e que implicava um investimento, eu tinha dois propósitos.
entender o processo do empreendedorismo digital e da relação, na minha relação com as mídias sociais, e ter uma reserva financeira para poder investir naquilo que valia a pena. Finalmente eu encontrei uma pessoa que pudesse me ajudar nesse sentido. Vai dar certo? Por enquanto está dando, né? O futuro a gente precisa reavaliar. Eu mudei a estratégia da minha apresentação agora, justamente para trazer esse exemplo concreto em relação à minha vida, para que você possa observar que isso acontece o tempo todo com a gente. Eu posso fazer isso 100% do meu tempo? Com essa racionalidade? Não, eu preciso elencar aquilo que vale a pena, né? Eu também preciso saber que eu detesto gastar dinheiro à toa, né? Então, eu tinha que tomar alguns cuidados comigo, para eu não me boicotar e continuar assumindo uma série de pesos que estava me deixando sobrecarregada, infeliz e sem tempo. Bom, foi assim, com outro exemplo, né, que eu acabei pensando o livro. E aí, quando eu coloco, né, cada capítulo ele começa com uma estrofe de uma música relacionada ao conteúdo que é desenvolvido naquele capítulo. Foi um processo de busca, mas eu queria trazer essa leveza para um assunto que é interessante e também tem os seus desafios, né? Os capítulos são muito curtos, mas eu quis colocar o nome de capítulo justamente para que a pessoa pudesse pensar e entender que ela está num processo de passagem. E ela pode falar, não, eu acho que eu quero voltar, e de marcação. Eu quero voltar naquele capítulo, naquele que tem uma mão que fala tempo, né? Então, as imagens também precisavam comunicar a ideia, para que tanto a palavra que está escrita, como detalhe da música, como o nome do capítulo, assim como a imagem, né, forte, que eu acabei repetindo, pudesse trazer elementos de marcação no seu inconsciente, subconsciente, ou no seu próprio consciente, não sei. Mas que isso mexesse com você. Que quando você for, né, ler a respeito do tempo, que esse tempo, né, ele representa dinheiro e que ele é precioso em função da escassez, a gente não caia na mesmice. Eu preciso me divertir mais. Não, não é questão de se divertir mais. Eu estou trabalhando muito, preciso descansar. Gente, me dá muito prazer trabalhar. Mas eu preciso descansar por outros motivos, porque eu preciso me restabelecer. Eu tenho que ter essa consciência de quem é esse ser frágil, né? Quem sou eu, frágil, potente, e que precisa de respiro, que precisa de tempo para pensar em si mesmo, para poder prosseguir com mais tranquilidade. E o tempo, nesse sentido, ele é tempo de vida, ele é tempo de dinheiro, e é um tempo de dinheiro, é uma hora, a nossa hora trabalhada ou vivida com a família, ou vivida numa viagem, é
extremamente precioso para construir o seu caminho da felicidade. Aí a gente já tem de imediato uma pergunta: qual é o sentido que você dá à sua vida? Nesses quadradinhos, aí tem 100 quadradinhos. Complete os quadradinhos de acordo com o número com a sua idade. Se você tem 30 anos, 40 anos, você completa. E veja quanto tempo falta para você completar 100 anos, considerando que todo mundo viveria até 100 anos. Desses quadradinhos que você já viveu, quais sonhos você teve que realmente valem a pena ser vividos, foram importantes para você viver? A reforma na sua casa foi super importante ou foi importante aquele tempo que você gastou fazendo um diário e nesse diário você colocou os bilhetes da passagem aérea, do ônibus, o ticket do combustível que você gastou na viagem, do pneu furado, do imprevisto, né? Não interessa, é uma memória sua. O que você vai fazer com o resto dos seus quadradinhos? O que está valendo a pena? Essas coisas são necessárias a gente pensar, porque o tempo, o dinheiro e a felicidade são 3 elementos escassos. Eu não consigo ter o tempo todo. Cada dia que passa, eles se vão e não existe felicidade 100%. É um caminho que a gente percorre, é um estado de espírito, digamos assim, que você se coloca, que você se permite desenvolver a partir do autoconhecimento e daquilo e de onde você aplica seu dinheiro. Pesquisa é o que não falta no sentido de dinheiro é motivo de briga, de discórdia, de morte e de separação. Evidentemente, eu não posso deixar, né, de falar do dinheiro, emoção e consumo e os hábitos que isso tem, e como impactam a nossa vida. Para que o livro ficasse mais dinâmico, o que eu fiz? Eu coloquei 4 lives, né? Eu acho que está clicável no PDF, se não me engano, ele remete a. Se não está, vai ficar certo isso, né? Para você clicar e se remeter diretamente no canal do YouTube que estão as lives. Alguns detalhes nem todos estão tranquilos de resolver, mas isso a gente faz a atualização e vocês vão receber imediatamente a atualização para poder ter acesso, porque a ideia é que, mas eu quero saber mais sobre isso. Você vai procurar? Não, você vai lá, clica e você vai cair na live sobre hábitos de consumo e dinheiro. E ali eu vou falando mais especificamente. Então, essa página é um capítulo que você pode ou não se aprofundar. Precisa ser agora? Não precisa. Pode ser depois? Pode. Não é uma sequência, mas essa sequência de crescimento é você quem estabelece em relação a si próprio. Aí eu venho com um outro capítulo, justamente para falar sobre educação, que a educação financeira começa na infância. E eu encontro, não digo resistência, mas muito desconhecimento. Mas por que na infância?
Porque a criança que somos, crescemos, né? Nós fomos crianças e hoje somos adultos. E a criança, aquela que estava lá atrás, que nós éramos, e a criança atual, ela não está numa redoma de vidro. A criança que nasce nos dias de hoje, ou 10, 20 anos atrás, olha, 10 anos ainda é muito. 5 anos atrás, ela tem uma vivência com o mundo, com o consumo, com a publicidade, com o dinheiro, muito mais intensa do que aquilo que nós já tivemos durante, às vezes, até a nossa própria, ao longo da nossa vida. Desde muito pequena, ela sabe para que serve o dinheiro. E um detalhe, numa sociedade tão barulhenta, nós ainda não entendemos o que é infância e a gente entende a potencialidade das crianças quando elas manifestam a sua inteligência a partir do estímulo que o marketing dá. Porque ele conversa com ela, nós não. Ele sabe o que ela pensa, nós não damos esse direito a ela falar. Nós tiramos a criança da sala ou falamos para ela que esse assunto não interessa, que é assunto dinheiro. Ela vê brigas entre os pais, ela vê mentiras, ela vê contas em atraso, e a gente fala que esse problema não é dela. Só que essa criança, ela continua dentro de nós. E quando a gente cresce, esse problema continua não sendo nosso. E se tiver alguma dúvida em relação a isso, vocês escrevam, né, no chat aí para a gente poder conversar depois. Gente, eu achei uma música, uma letra da Rita Lee que fala do dinheiro. E eu achei ela, assim, muito legal. Eu não conhecia essa música, né? Eu vou ler a estrofe para vocês. O rico tem joias, o pobre tem choros, o louco tem noias, o sábio tem sonhos. Eu só tenho Deus. E aqui estou eu, o ano inteiro, sempre fazendo das tripas dinheiro. Eu achei isso de uma perspicácia da letra, né? Porque é exatamente isso. Quem somos nós na hora de fazer das tripas o coração? Não é do coração, é dinheiro. E esse dinheiro é que vai organizando a nossa vida. E se eu não me organizo a minha vida sobre aquilo que eu quero, como é que eu vou dar conta disso? É um mal, assim, internacional, mas especificamente essa má relação com o dinheiro, ela atinge em 2019, antes da pandemia, 64% das famílias brasileiras estavam endividadas. Antes da pandemia. Em 2021, subiu para 74,6%. 10% é significativo, mas 64% também é. Lembrando que a gente vinha de um momento da economia muito bom, digamos assim. Mas o que as pesquisas mostram é que, independente de ser um bom momento na economia ou um momento de crise, de pandemia, as pessoas se endividam. E, mesmo o momento na economia sendo excelente, os índices de endividamento são altíssimos. Portanto, a crise econômica não pode ser desculpa para o endividamento.
Agrava, mas não é uma desculpa. Se bem que para a economia a gente tem que ter um olhar mais profundo. E eu também sou economista, né? A gente não pode avaliar a economia de uma maneira simplória, né? Não é assim, são muitos fatores que se interrelacionam. E as pessoas, quando se organizam, tentam controlar a vida financeira, eu digo as pessoas porque eu acredito que todos vocês façam isso, elas não consideram os benefícios recebidos, se recebe cesta básica, auxílio transporte, porque se está recebendo isso da empresa, isso tem que estar no seu orçamento, porque se você perder o salário, aquele emprego, a cesta básica vai fazer falta, o auxílio transporte vai fazer falta, aquilo que você recebe por dependente vai fazer falta, e ninguém coloca isso na sua listinha de benefícios. Nem o pobre que recebe salário família e nem o assalariado. É um dinheiro que entra e sai e ninguém sabe como. A cesta básica entra e sai com dinheiro? Às vezes entra e sai com dinheiro, e mesmo que você receba em espécie a cesta, ela também entra com dinheiro, que lá é dinheiro que entra na sua vida. E essa dissociação concreta de que aquilo representa dinheiro é muito comum acontecer com adultos. Esse é um comportamento primitivo que acontece com a criança, mas que a gente leva para a vida toda. E não ver naquele produto, naquela mercadoria que você está jogando, deixando dentro do seu armário, o dinheiro que você trabalhou. Então, eu vim trazendo para vocês até agora a questão das emoções, das suas coisas internas que te mobilizam. Por outro lado, a falta de falar sobre dinheiro, de conversar sobre o dinheiro e ver o dinheiro em cada coisa que a gente tem dentro de casa é muito comum. É como você trabalhasse e o dinheiro. Cadê o dinheiro? E ainda mais agora que o dinheiro sai da empresa, vai para o banco e você gasta com um cartão. Você nunca vê o dinheiro, né? Esvair-se. Aí, que são as maneiras que ele foi se transformando ao longo do mundo, da história do homem, adquirindo simbologias. Essa relação com o dinheiro, ela acaba sendo muito volátil. E a relação, assim, minha, sua, com o dinheiro. E não o relaciona com quanto tempo eu preciso despender do meu tempo para poder recebê-lo, em quanto tempo eu gasto, porque até parece bonito, primeira semana do mês eu já estou sem dinheiro. Eu não acho isso nem um pouco bonito. Eu gosto de terminar o dinheiro com dinheiro até o final do mês, né? Porque eu quero ser dona do meu nariz, eu quero poder falar assim, olha, dia 30, tudo bem, que eu não vou fazer uma despesa grande, mas, Maurício, né, o meu marido, vamos dar uma saída, jantar fora, sei lá, tomar um lanche na padaria? E você não pode, porque não tem essa noção. Ou seja, você não pode sair, voltando à questão da felicidade, porque você não tem o dinheiro para dar uma escapadinha que eu adoro ir na padaria X, tomar um cappuccino, comer um pão com manteiga na chapa. Nossa, mas você não faz isso na sua casa? Eu faço. Mas quando eu vou na padaria com o meu marido, é diferente. São 40 minutos, uma hora que eu fico ali, simplesmente comendo e bebendo. E aqui em casa não.
Aqui em casa, eu faço café, eu faço cappuccino, eu lavo a louça, eu arrumo a mesa, eu tiro a mesa. A gente me poupe, né? Entenderam? Então eu descobri que eu gosto dessa escapadinha para ir com meu marido lá na padaria. Tá dando, eu estou sendo clara nessa relação e nessas descobertas que a gente precisa fazer. Isso é muito importante. E aí eu vou, né, apontando nesse capítulo uma série de outras. Escreva todos os seus gastos, estabeleça metas com clareza, aproveite a. Gente, aproveite todas as aprendizagens das dificuldades que você teve. Não vire a página, não tire isso da cabeça. Não no sentido de se martirizar achando que aquilo lá foi péssimo. Pelo contrário, essa é uma das etapas mentais para você tomar uma decisão. Ou seja, você avaliar as situações que já te ocorreram e que foram boas ou não. Não, peraí, isso da outra vez não deu certo. Eu saí com os meus amigos, nós rachamos todas as despesas, mas todo mundo comeu 2 pizzas e eu comi uma coxinha e eu paguei por 2 pizzas. E você não teve coragem de falar não. Então, aquela saidinha que você deu com seus amigos, que pesou no seu orçamento, nem foi saidinha legal, que deu aquele respiro, aquele happy hour gostoso, porque você arcou com um negócio que você não podia pagar e que você não teve coragem. Gente, eu não tenho dinheiro para isso. Então, anotar todos os gastos, ele vai possibilitar para você não saber o quanto você está gastando. É importante? É saber onde está gastando. Mas eu quero dar um passo anterior. Anotar todos os gastos, ele será importante para você saber como, quando e onde você está gastando. E como você está se sentindo na hora que você faz isso. Essa, entre aspas, burrada de ter saído e pago a conta dos outros, porque não teve coragem de falar que estava sem dinheiro ou que não cabe no seu orçamento, para você não repetir. Isso é muito sério. Por quê? É aquele dinheiro que a gente, desde a infância, nós nunca conversamos em família. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai. Bom, essa série de dicas, né, de orientações, não é necessariamente numa ordem. Mas você tem que olhar uma lista do que fazer e olhar para si, porque senão não vai dar certo. Planeje o quê? Planeje suas saídas e o quanto que você vai, se isso é importante para você, quanto você vai gastar. Mas você tem que cumprir, você tem que ter um compromisso consigo mesmo. Se você anotou, você tem que ter essa responsabilidade. E junto, pratique meditação, respire. Nossa, isso faz uma diferença na vida da gente. Precisa lembrar. Eu até comentei na roda, né, na roda de luz que eu tenho feito isso por outro motivo, né? Mas na hora de gastar também vale a pena. É, e a praticar essa meditação, indico aí a Ana Luz, que é excelente. A gente vai aprendendo a se olhar melhor, ou aprender a se olhar. Cultive o hábito de agradecer. O sentimento de gratidão vai te colocando em outra conexão com a vida. A vida é curta e saiba fazer escolhas inteligentes para você poder curti-las.
Por isso que eu dei o exemplo para vocês, eu comecei essa masterclass falando sobre quanto tempo eu demorei para tomar uma decisão, mas que seria importante para aliviar o meu peso da minha rotina, tá? É uma caminhada de autoconhecimento. Aí vem a questão prática. Gente, todo ano existem despesas fixas, certas. Janeiro é um mês pesadérrimo. Põe isso num calendário. É extremamente importante colocar no calendário, porque eu preciso visualizar, a cabeça esquece. Esquece completamente. Quais são as despesas que eu tenho, ou os impostos que eu preciso pagar, fazer o cálculo de que se eu vou pagar o IPVA parcelado ou IPTU parcelado, se o desconto é interessante, porque aí vem a parte prática de saber se os 10% que eu recebo de desconto, né, numa conta dessa, é muito mais interessante do que eu parcelar em 12 vezes. Por outro lado, se eu não tenho dinheiro para pagar, sabe o que vai acontecer? Se eu entrar no cheque especial, esses 10% foi para o buraco há muito tempo, porque o juro do cheque especial é maior do que o da conta. Se você conseguir, ao invés de 12 vezes, esse ano você paga em 6. O ano que vem você paga à vista, é uma questão de organização. Essa organização você não consegue da noite para o dia, principalmente se você está desequilibrada. Tem que olhar para isso com muita seriedade. Então, além de todas as questões que nos levam a tomar decisões de gasto, existe a questão prática de visualizar aquilo que eu tenho que pagar. Parece bobo, mas não é. Aqui nós temos gastos fixos, variáveis, e eu preciso saber a diferença desses gastos, e ele precisa estar visível para a gente. Essa música do Orlando Moraes, ele também traz essa reflexão interessante. O dinheiro é sagrado. Compra casa e amor. Compra saúde e comida. Te ajuda na vida, na hora da dor.